Nós gostaríamos de exaltar e glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Para honra e glória do Senhor, irmãos, eu nasci no lar evangélico, meus pais se converteram um pouco antes, né, assim, de eu nascer, e graças a Deus fui criado, né, na Igreja Batista, dos 7 até os 14 anos de idade, tive assim, a oportunidade de participar dos cultos, tive a oportunidade de participar também da escola bíblica dominical, pude aprender muito, mas chegando na adolescência, chegando próximo aos 14 anos de idade, por influência, né, de amizade, por influência também, muitas vezes, de pensamentos do mundo, eu ainda não tinha uma experiência com o Senhor, né? E nesse momento, eu comecei a questionar, eu via o mover do Espírito Santo, eu via o mover, né, do que Deus realmente fazia na vida das pessoas, mas ainda não tinha uma experiência. E eu comecei a questionar, né? Pensar realmente que tudo aquilo não era verdade, que talvez Deus não existia. Eu ainda não tinha, por mais que eu nasci no lar evangélico, eu ainda não tinha tido uma conversão, uma experiência ainda com o Senhor. E aos 14 anos de idade, meus pais se divorciaram, né? Foi um momento muito difícil, assim, tanto para mim, quanto minha mãe, quanto minha irmã, né? Assim, meu pai, ele era diácono na igreja, e ele estava, né, servindo ao Senhor, mas ele caiu em adultério. E nesse momento, assim, começou a ter um sentimento muito, assim, de falta de perdão no meu coração, né? Eu sinto, assim, que Deus permitiu todo esse caminho, porque a gente sabe, né, que pelo deserto o Senhor nos leva e a gente consegue ver a presença do Senhor. Aleluia. E nesse momento eu comecei a sentir muita angústia, muita tristeza por tudo que a gente estava passando, pela dificuldade, né, que minha mãe, ela está aqui presente hoje, ela passou sozinha, praticamente, com 2 filhos pequenos, eu com 14, minha irmã com 7 anos de idade, a gente teve que batalhar sozinho, e Deus foi preparando o caminho, Deus ele foi preparando saídas onde não existia saída. Meu pai decidiu, né, viver a vida dele, nós vivemos a nossa vida, nós 3, mas a presença do Senhor já estava ali conosco. Desculpa se chorar um pouco, mas é a presença do Senhor aqui. Aleluia. E Deus foi preparando, assim, dos 14 até os 16, eu vivi um momento de distância do Senhor. Eu vivi um momento que eu não estava mais querendo participar. Minha mãe sempre ia nos cultos, ela era uma intercessora, né? Uma pessoa que nunca abandonou. Ela intercedeu para a minha vida, intercedeu a todo momento, me convidava a participar, falava: Michel, participa das coisas do Senhor. E eu não queria mais participar. Eu fui esfriando, eu fui me desviando da presença do Senhor. Mas teve um dia que ela foi para a igreja e eu fiquei em casa. Eu falei: mãe, eu não vou para o culto, a senhora pode ir, eu não vou. Eu já estava com 16 anos de idade, ela foi para o culto, e a presença do Senhor era muito grande nesse dia. A presença do Senhor no culto era muito grande. Ela voltou, ela falou assim: eu vou voltar e vou trazer meu filho. E ela insistiu, falou: Michel, a presença do Senhor está muito grande lá, vamos lá. E ela insistindo, eu acabei indo. Eu falei assim: tudo bem, eu vou, mãe. E aí, chegando na igreja, tinha um pastor, e esse pastor nunca tinha me visto na minha vida, e nesse momento ele falou assim: eu gostaria de interceder pelos irmãos, eu gostaria de chamar aqui à frente. E eu fui lá à frente, e Deus usou a vida dele, né, para falar comigo. Ele nunca tinha me visto na minha vida, ele nunca tinha, né, não sabia de nada, minha mãe não tinha contado nada, mas ele falou exatamente tudo que estava acontecendo no meu coração, toda aquela angústia. Eu também estava passando por um momento assim, de muito complexo de inferioridade, e ele falou assim: olha, Deus te criou a imagem e semelhança do Senhor. Você não tem que ter complexo de inferioridade. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E foi a partir daquele dia que eu falei assim: não existe uma maneira de um pastor conhecer minha vida. É somente Deus que conhece o mais profundo do coração. E foi a partir dali que eu recebi, né, de um presente. Foi minha mãe tinha dado uma Bíblia na época. E eu comecei a buscar o Senhor, realmente com 16 anos de idade. Eu comecei a buscar o Senhor e me converter realmente. A primeira conversão que eu tive buscando ali o Senhor. E a partir daquele momento, Deus, não somente era uma alegria, né, a primeira conversão, a gente receber a palavra, receber o Espírito Santo, mas também Deus começou a me dar promessas, né? Falou assim: tinha um teclado na verdade um piano bem antigo na igreja que eu frequentava, e eu olhava para aquele piano, tinha uma pessoa que sabia tocar na época, né, o teclado, o piano, e Deus já começou a dar promessas, né? Usou um outro pastor, falou assim: ó, Deus vai te usar grandemente, né, tocando o teclado. Esse mesmo pastor falou: Deus vai te dar conhecimento da palavra. E eu ali com 16 anos de idade, muito novo, né, pensando assim: nossa, eu ainda sou muito novo, como é que Deus pode, né, começar um plano desse na minha vida? Mas Deus começou a trabalhar ali
naquele momento, né? Então eu passei um grande avivamento, teve até uma vigília que eu participei uma vez, e essa vigília, Deus me batizou no Espírito Santo, eu tinha em torno de 17 anos de idade. Foi uma alegria muito grande, porque eu comecei a entender a palavra, comecei a entender o mover do Espírito Santo, comecei a entender ali a comunhão que Deus começou a preparar assim que eu me converti e assim que comecei a dedicar minha vida ao Senhor, né? Então, dos 16 aos 21 anos de idade, eu comecei a buscar muito o Senhor. Só que chegando aos 21 anos de idade, a gente passou uma situação financeira muito difícil. E eu tive que voltar, né, morar um tempo, um ano na casa do meu pai, até por questão da gente poder assim, estruturar algumas mudanças que a gente precisava mudar para minha irmã e para minha mãe. E nesse tempo, assim, toda aquela alegria que eu tive, né, toda aquela alegria que eu passei na presença do Senhor, eu fiquei muito triste de ver a realidade da vida do meu pai. Porque por mais que nós três estávamos juntos ali buscando a presença do Senhor, o meu pai ele estava morando sozinho. Ele já não estava mais com a pessoa que ele tinha traído a minha mãe na época, né? Mas ele estava morando sozinho numa situação deplorável, uma situação muito triste, né? E por mais que ele tinha um bem, né, na época, uma casa que ele morava assim, própria dele, mas a situação espiritual e a situação dele estava muito triste. E isso me entristeceu muito, né? Por mais que eu passei por esse tempo de avivamento, eu voltei a enfraquecer na fé e voltei por influências, né, de amizade, tanto na faculdade quanto no trabalho, comecei a beber, né? Então a bebida, a palavra do Senhor nos diz, né? Aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia, né? A gente tem que vigiar dia após dia, porque nessa época, com 21 anos de idade, eu caí. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo experiência com o Espírito Santo, eu caí e comecei a beber e comecei a participar das coisas, né, de faculdade, começar a participar das amizades, influências negativas. E isso foi prolongando. E conforme as amizades, né, influenciavam, eles falavam assim, ó, bebe mais, você aguenta, bebe mais. E isso foi incentivando a cada vez beber mais. E eu cheguei num certo ponto que eu comecei a beber e eu tive quase um coma alcoólico, né? Na bebida, Deus assim me livrou, mas eu perdi tudo, perdi carteira, perdi meu celular. Eu sei que eu só tive um apagão e a hora que eu acordei eu estava no hospital. E eu não sabia nem como contactar minha mãe, como contactar minha irmã. Na época, né, eu já não estava mais morando com meu pai, eu morei um ano, mas mesmo assim eu não queria voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava resistindo, né? Minha mãe continuava pela segunda vez falando, olha, Michel, volta, você já teve experiência com o Senhor, volta para o caminho do Senhor. Mas mesmo assim eu ficava resistindo e não queria, eu deixava influências das amizades me influenciar negativamente. Até um certo ponto que eu tive quase um coma alcoólico, e a única pessoa que me lembrou e foi me ajudar não foram os amigos, não foram aqueles, né, que incentivavam a beber, mas foi minha mãe. Ela pegou 2 ônibus para me buscar. E ali eu falei assim, né, eu não vou mais beber, isso aqui é maldição para a minha vida, isso aqui vai acabar com a minha vida. Eu parei de beber, né, eu tentei cortar assim, a questão da bebida, mas ainda minha fé ainda estava abalada, eu não estava querendo mais participar das coisas do Senhor. Eu achava que aquilo era assim, era bom para minha mãe, era bom para minha irmã, mas eu queria viver minha vida só dedicando às coisas profissionais, só dedicando ao trabalho. E eu me isolava nessa questão, né? Eu isolava assim, ó, eu vou dedicar minha vida ao trabalho, vou dedicar minha vida às coisas profissionais, ao estudo, né? E passou o tempo, dos 21 até quase os 28 anos de idade, eu também não frequentei, né, a casa do Senhor, mas Deus, pela misericórdia e graça, minha mãe não deixou. É isso que eu glorifico e exalto ao Senhor, porque quando você tem uma pessoa intercedendo pela sua vida, por mais que passe o tempo, ela estava ali orando, né, ela continuava buscando o Senhor, continuava clamando e falou, meu filho vai voltar para a casa do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, aos 28 anos, voltei novamente para a presença do Senhor, e Deus trouxe um novo avivamento. Deus trouxe um novo avivamento. Nesse momento eu comecei a buscar de novo, até na época eu tinha acabado de ser desligado de uma empresa, né? E eu comecei a fazer um curso de teologia, comecei a buscar novamente o aprendizado no teclado, que foram promessas que o Senhor tinha me dado aos 16 anos de idade, quando eu era mais novo. Mas assim, passando o tempo, né, eu fui vendo algumas coisas, aquela questão, a nossa fé, a gente não tem que estar baseado em nada que acontece dentro da igreja. A gente muitas vezes, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo, né? E alguns acontecimentos, algumas divisões que aconteceram dentro da igreja, eu decidi mudar de igreja, né? Era uma igreja pequena no bairro, que Deus, para a honra e glória do Senhor, eu participei e tudo, mas fiquei uns 3 anos e depois decidi mudar para outra igreja maior. É por questão assim de algumas discussões, algumas coisas que ocorreram dentro da igreja.
Mas nessa igreja, novamente, né, nessa igreja maior, a gente via que a gente não participava de nada. A gente só ficava no banco, a gente só presenciava, né, assim, o culto, muitas vezes só de domingo. E aquilo foi esfriando aos poucos de novo, minha fé. Foi esfriando aos poucos. E foi um pouco antes da questão da pandemia, né? Que aí na pandemia, a maioria das igrejas, e até essa igreja que eu estava frequentando no momento, ela praticamente fechou as portas e tinha só culto online. E nessa questão de ter os cultos online, minha fé também esfriou muito. Eu falei assim, olha, era muito estranho, né? A gente ligava a televisão, participava de um culto assistindo a televisão, muitas vezes participava da ceia assistindo a televisão, não tinha reverência, não tinha a mesma questão que nós temos de participar presencialmente. É muito diferente, né, a gente participar presencialmente do que participar online, né, conforme estava tendo os cultos. E eu fui me esfriando de novo, eu falei, não, vou dedicar minha vida só a estudo, estava fazendo alguns cursos, estava dedicando assim, algumas questões do trabalho, mas tudo aquilo ali foi voltando a trazer um vazio na minha alma. Até que Deus ele começou a preparar, né, assim, começou a preparar. Eu conheci a Rosiane, né, e Deus começou a preparar o nosso casamento. Deus já começou a mudar um pouco a história, porque Deus ele vem em algumas circunstâncias, ele intervém em algumas circunstâncias em nossas vidas. Porque se ele deixar o nosso caminho, se a gente seguir o nosso próprio caminho, muitas vezes a gente segue para a perdição. Então ela tem sido bênção, né? A gente, para a honra e glória do Senhor, nós casamos, buscamos o Senhor, temos dedicado junto na presença do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor, recebemos uma promessa, né? O nosso filho, antes mesmo dele nascer, nós recebemos uma promessa do Senhor, que ele viria para a honra e glória do Senhor. Tivemos muita luta, muita dificuldade, até na gravidez, minha esposa, os médicos, né, falaram, olha, é uma gravidez de risco, você vai perder seu filho. Mas Deus foi mudando. Na verdade, eu sou da região de Campinas, minha mãe, minha irmã, meu pai moram em Campinas, mas Deus foi mudando. Deus fechou a oportunidade que eu tinha uma estabilidade certa na região de Campinas, e me trouxe aqui para São Paulo. E trazendo aqui para São Paulo, na verdade, eu não conhecia muito bem, né, mas eu sempre ia na direção ali do metrô da Brescia e subia a pé, até mais ou menos aqui, passava em frente a uma igreja, né? Era uma outra igreja que a gente frequentou aqui um tempo, e ainda não estava firme, ainda estava muito nessa questão assim, de frieza espiritual, ainda estava distante do Senhor, ainda não estava participando da mesma maneira que eu tinha participado anteriormente. E Deus levou, falou assim, né, eu senti no Espírito assim, vai naquela igreja. E era um dia assim, que estava chovendo muito, né, um dia que estava assim, eu falei, nossa, mas tudo bem, eu vou naquela igreja, né, senti do Senhor de ir naquela igreja. E chegando naquela igreja, tinha um pastor que nunca tinha me visto, né, amigo? Não conhecia, não sabia minha história nenhuma, né? E ele falou assim, né, ele era muito usado por Deus, mas ele também fazia como se fosse um teatro, assim, mas um teatro na questão assim, para demonstrar para a igreja o que Deus estava falando, né? Ele falou assim, chama todos os meus filhos aqui, chama todos eles aqui para frente, né? E ele falou assim, né? Chamou o primeiro filho, chamou o segundo filho. Aí ele falou assim, quando eu chamo meu filho, ele entende. Ele entende aquele que eu estou chamando ele. Mas quando o Senhor chama algumas pessoas, será que a pessoa entende? Será que quando o nosso Pai, nosso Pai terrestre chama, a pessoa entende, ela escuta? Mas quando o nosso Pai celestial, ele chama, será que nós estamos no ouvido? Aí ele falou, é com você, irmão. Eu estava lá no fundo da igreja tentando me esconder, não conhecia ninguém, não sabia de ninguém. Ele falou, Deus está falando com você, irmão. Você está que nem Pedro, irmão. Você pega a rede, você joga para um lado, joga para o outro. Você está se matando de trabalhar, irmão. Mas você não está pegando um peixe. Você não está pegando um peixe. E aquilo ali realmente me trouxe um acordo. Me trouxe um despertar espiritual muito grande. Nós passamos por um tempo muito difícil aqui em São Paulo. Muita perda, né? Parece que tudo ao contrário. Parece que tudo que vinha para aprovação, dificuldade. Mas Deus, no deserto, Ele tem nos preparado. E eu agradeço grandemente também a igreja Ser Livre por ter nos recepcionado também. Nós mudamos, né, nós estávamos nesse ministério, mudamos para Ser Livre, mas desde que nós chegamos na igreja, os pastores foram muito receptivos, a pastora Fátima, o pastor Janadi, todo o ministério, né, eles incentivaram muito. Nós sempre estávamos presentes na presença do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, o que eu posso dizer, né? Eu caía do homem, mas eu levantava do Senhor. Eu com todo esse conhecimento que eu tinha, né, da palavra, a história poderia ter sido diferente. Eu poderia ter seguido um caminho de perseverança, né? Até um exemplo da minha mãe, ela mesmo com toda a dificuldade que ela passou, mas mesmo assim eu fui rebelde, eu me rebelei contra a palavra do Senhor, eu saí da presença do Senhor, mas o levantar é de Deus. E para a honra e glória do Senhor,
a gente precisa, né, assim, eu vou só comentar mais duas questões, né, assim, aqui em São Paulo mesmo, Deus me deu dois grandes livramentos. Eu já estava na presença do Senhor, mas Deus me deu dois livramentos. Uma vez eu quase fui atropelado, o sinal estava fechado, né, e a moto, ela simplesmente, se não fosse questão da minha esposa chamar 2 segundos antes, eu ia ser atropelado, né, então a moto passou no vermelho, Deus me deu um livramento ali. E também no ano passado eu tive uma pneumonia, depois tive Covid muito forte também, que eu senti que Deus me deu um outro livramento. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, é muito diferente, né? Nessas duas ocasiões eu já estava na presença do Senhor, eu vi o livramento do Senhor. Mas quando nós estamos longe da presença do Senhor, quando nós estamos em desobediência, se nós não tivermos cuidado, o inimigo pode levar nossas vidas, né? Então eu glorifico, exalto, primeiro glorifico, exalto o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Glorifico, exalto também a vida da minha mãe, a perseverança, a intercessão que ela teve, ela nunca desistiu, né, de orar. E também glorifico, exalto a vida da minha esposa pela união, porque a gente teve, sempre está buscando, ela tem também batalhado. Os dias que eu tenho tido dificuldade, ela tem batalhado espiritualmente, eu tenho batalhado espiritualmente pela vida dela. E também pela igreja também, que tem nos recepcionado. A gente precisa muitas vezes passar por lutas, precisa passar por desertos e precisa passar por dificuldade na nossa vida, para a gente abrir nossos olhos e falar, olha, existe só um caminho, e esse caminho tem que ser seguido por Jesus Cristo. Ele sim traz a salvação. Todas as outras coisas, irmãos, é consequência, é trabalho, tudo, mas o primeiro tem que ser entregue para o Senhor. Amém? Eu glorifico e exalto o nome do Senhor Jesus. Amém.